Apresentar a peça As Três Revelações. Então vamos iniciar com a primeira revelação. Há muito tempo atrás, aproximadamente 3.500 anos, o povo hebreu estava sob o domínio dos egípcios, e o faraó que governava naquela época recebeu um aviso dos sábios. Vemos nas estrelas, majestade, que está para nascer um menino que libertará todos os escravos judeus e os tirará do Egito. Temendo o que os sábios diziam, o faraó fez uma lei que mandava matar todos os filhos varões, os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos homens. Em uma das famílias desse povo hebreu, havia um recém-nascido homem, que trouxe grande alegria a seus pais e a sua irmã. Entretanto, a mãe, sabendo da lei proclamada pelo faraó e temendo pela vida do seu filhinho, teve uma ideia. Filho meu, não vou permitir que o matem. Vou colocá-lo num cestinho no rio Nilo e deixar que ele decida a sua sorte. Filha, venha cá. Sim, mamãe. Coloque esse cestinho no rio com muito cuidado para ele não tombar e não entrar água nele. Mas mamãe, ele é meu irmãozinho. Ele é muito pequenininho, não sabe nadar. Porque eu tenho que pôr ele na água, ele vai sumir. Você não entende, minha filha, mas é para o bem do seu irmãozinho. A irmã então foi e colocou o cesto com a criança na água e voltou para casa com muita dó do seu irmãozinho. Mas a criança teve muita sorte, porque mais à frente, na corredeira do rio Nilo, estava a princesa Termutes, filha do faraó. O que é aquilo? O que é aquilo descendo no rio, Ana? Oh, é um cesto. Vai buscar aquele cesto. Quero ver o que há dentro. Sim, princesa. Oh, coitadinhos. O que tem aí nesse cesto, Ana? Veja, senhora, que maldade. Oh, é uma criança, um menino. Quem será que teve coragem de fazer isso com ele? Tão pequenininho e tão bonitinho. Vou levá-lo para o palácio. Vou criá-lo como meu filho. Seu nome será Moisés, aquele que foi tirado das águas. Moisés então cresceu sob a proteção da princesa Termutes. Pôde estudar com os melhores professores que eram tidos como sábios. Desde criança, Moisés sabia que não era egípcio e que tinha sido tirado das águas, mas, mesmo assim, tinha muita gratidão pela sua mãe Termutes. Moisés era um jovem de sentimentos nobres e não aceitava a humilhação e a tortura física imposta aos trabalhadores naquele reino, que já sofriam muito pela escravidão. Ele via seu povo humilde, simples, escravizado e torturado pelo povo egípcio. Moisés já era um homem grande e forte quando a sua mãe Termutes desencarnou. Foi quando ele começou a articular a libertação do povo hebreu, que ainda estava sob o domínio dos egípcios. Meu irmão, precisamos sair destas terras. E vamos para onde? Para Pouso Alegre? Não, conquistaremos Canaã, a terra prometida aos nossos ancestrais, e libertaremos o nosso povo da escravidão. E os deuses, Moisés? Esse povo não deixará de consultá-los. Meu irmão, durante este tempo que vivi aqui com os egípcios, tenho aprendido sobre o monoteísmo, a crença no Deus único. Este Deus, que o faraó Akenaton já falava há muito tempo atrás. Em nome desse Deus, iniciaremos a nossa jornada a Canaã e libertaremos esse povo da escravidão.
E a viagem duraria 40 anos. No meio desse trajeto, quando o povo estava cansado e descrente da viagem, Moisés sobe ao Monte Sinai para orar a Deus. Foi quando então Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos da lei de Deus, o primeiro código moral da humanidade. Os 10 mandamentos da lei de Deus são: amarás a Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti imagens de esculturas e não as adorarás. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificarem. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás as coisas do próximo. Foi assim então que Moisés surgiu com a primeira revelação. Eu estou libertando vocês da escravidão dos homens, mas virá aquele que nos libertará da escravidão de nós mesmos. Nos libertará do egoísmo, da ignorância, de todos os nossos interiores. Ele nos ensinará a andar pela terra sem ser da terra. E nos ensinará as coisas do céu. Chegamos agora na segunda revelação. Fortes emoções. Muitos séculos depois de Moisés, uma jovem chamada Maria recebe a visita de um espírito de luz que lhe diz que ela será a mãe e dará à luz a um menino que receberá o nome de Jesus. Nasceria numa família simples, mas muito amorosa. Seus pais moravam em Nazaré, mas tiveram que ir a Belém da Judéia para o recenseamento. Chegando lá, não encontram nenhum lugar para se hospedar, e o menininho já estava na hora de nascer. Então, seus pais tiveram que improvisar um bercinho sobre as palhas em uma manjedoura. E foi ali, no meio dos animaizinhos, que Jesus veio ao mundo. Nascia aquele que Moisés e os profetas já haviam anunciado. Chegava à terra
aquele que traria a segunda revelação. Vieram visitar o menino Jesus 3 reis magos, que disseram a José e a Maria: Viemos saudar o Rei dos Reis, o Salvador do mundo. Ele trouxe o ouro, que representa todo o seu poder. Eu lhe trago incenso, que identifica sua espiritualidade. Eu lhe oferto a mirra, que identifica todo o seu sacrifício. Nessa época, Herodes era quem governava, e conhecendo as profecias sobre a vinda do Salvador, que seria o Rei dos mundos, teve medo de perder o poder e manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Então, apareceu um espírito de luz, o anjo Gabriel, que em sonho falou para José: José, pegue sua esposa Maria e o menino Jesus, e saiam daqui o mais rápido possível, e vão para bem longe. Quando passar o perigo, vocês serão avisados e poderão voltar. Maria, pegue algumas coisas e o menino Jesus temos que sair daqui imediatamente. Mas por que, José? Um anjo me disse que nosso filho corre um grande risco de morte. Mas para onde vamos? Para Pouso Alegre? Não, iremos para o Egito. Quando tudo passar, seremos avisados e poderemos voltar. Então vamos lá. Vamos. Eles foram para o Egito e lá ficaram por muito tempo. Quando Jesus estava com uns 12 anos, ele e seus pais voltaram, pois segundo a tradição, todo menino, quando completasse 13 anos, tinha que ser apresentado ao templo em Jerusalém para iniciar a preparação para se tornar adulto. Jesus era uma criança como todas as crianças, mas ele tinha alguma coisa especial. Assim que chegaram, Jesus pergunta à sua mãe: Mãe, o primo João também está aqui? Temos muito que conversar. Não sei, Jesus, mas vamos ao encontro de minha prima Isabel e saberemos sobre seu filho João, está bem? Mais tarde, as primas Maria e Isabel se encontraram e deixaram seus filhos Jesus e João conversando todo o tempo que ali ficaram. Elas sabiam que era diferente das outras crianças. Isabel, estou muito preocupada com Jesus. Ele fala sobre seu pai, mas não é João que ele se refere. Maria, eu estou tão preocupada também com João Batista. Ele sai, fica horas e horas fora, dizendo que está preparando o caminho para o meu Salvador. Aí eu pergunto a ele: meu filho, que Salvador? Mas ele não me diz nada. Mais tarde, quando Jesus estava reunido com seus pais, Maria, ainda preocupada com Isabel, fala a Jesus sobre João, e ele diz para sua mãe: Mãe, não se preocupe com o João. Eu estou cuidando dele. Eu também estou cuidando das coisas do meu Pai, que é também vosso Pai que estás nos céus.
Jesus, estou muito preocupado com o seu futuro. Você precisa aprender uma profissão, fazer o Enem, algum concurso público. No dia seguinte, Jesus procura o seu pai na carpintaria e pede para ele. Pai, quero trabalhar com você na carpintaria. Poderia me ensinar o ofício de carpinteiro? É claro, meu filho. Serei muito feliz em ter você trabalhando comigo. Enquanto Jesus aprendia o ofício com José, seu primo João foi aprender com seu pai Zacarias as leis no templo. Mais tarde, João foi meditar no deserto sobre as Escrituras e depois saiu para batizar as pessoas no rio. João Batista batizava com a água do rio, mas dizia que um dia chegaria aquele que batizaria todos com o fogo. O batismo na tradição judaica simbolizava renovação interior. Um dia, Jesus chega para ser batizado por João, e então ouviu-se uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. Jesus não precisava ser batizado para essa renovação, mas era uma tradição e precisava ser cumprida. Quando Jesus completa 30 anos, ele e sua mãe estavam em uma festa na bodas na cidade de Caná. E é quando sua mãe lhe pede para dar um jeito, pois o vinho tinha acabado. Ele diz que ainda não tinha chegado a sua hora, mas mesmo assim ela diz aos empregados que fizessem o que ele mandasse. Durante os próximos 3 anos, Jesus saiu a ensinar o seu evangelho, os ensinamentos de Deus. Durante 3 anos, Jesus saiu a ensinar o evangelho. Pregou nos montes, à beira do lago Tiberíades e em muitos lugares. Junto ao poço de Jacó, ele conversa com uma samaritana e fala que o reino de Deus está em nós. Na sua caminhada, ele curou paralíticos, restituiu visão ao cego de Siloé, curou os 10 leprosos e muito mais. Uma mulher hemorroísta se curou apenas por tocar em suas vestes. Jesus assim ensinava: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Eu não vim curar corpos, mas vim curar almas. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua própria cruz e venha para o meu reino, que não é deste mundo. Eu vim para que tenham vida em abundância. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis de Deus e tudo que os profetas falaram. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Jesus continuou pregando, ensinando e curando corações. Um dia, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e realiza o Sermão da Montanha. Este sermão ficou conhecido como a base do cristianismo. E como conseguiremos alcançar uma vida de paz e abundância? E assim falou Jesus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Já aproximava o tempo de Jesus retornar ao Pai. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e ele reúne os apóstolos e faz com eles a ceia tão esperada. Ele então anuncia: Está próxima a minha volta ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis. Mas, mestre, como vamos colaborar contigo? Os seus fariseus nos calaram. Digam que se vós, meus discípulos, se calarem, as próprias pedras falarão. Daremos início agora à terceira revelação. 19 séculos depois de Jesus, não foram só as pedras que chamaram a atenção, mas também as paredes, as mesas, as cadeiras e as ardosas. Em 1804, nasceu em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tornou-se um pedagogo francês fluente em diversos idiomas, adepto de rigorosos métodos de investigação científica, que não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas passou a estudá-los atentamente. Léon observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força, que logo se identificou como os espíritos dos homens que haviam morrido. Unindo-se a um grupo sério de amigos, cujas filhas entravam em transe e eram as intermediárias das respostas feitas aos espíritos, o professor Rivail elaborou uma grande pesquisa. Fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão e do bom senso. Numa das oportunidades de pesquisa, o professor Rivail conhece a família Baudin e o pai apresenta suas filhas, Caroline, de 16 anos, e Julie, com 14 anos. Elas eram as intermediárias, as médiuns de muitas questões que foram formuladas aos espíritos. O professor preparou várias questões, sendo a primeira delas: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que definição se pode dar aos espíritos? Os espíritos são seres inteligentes que povoam o mundo material. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles mesmos se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. Os anjos formam uma categoria diferente dos espíritos? Não, são os espíritos puros e que percorreram todos os graus da evolução. Há demônios na definição que se dá à palavra? Se houvessem demônios,
seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres destinados eternamente ao mal. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso onde há justiça. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido como modelo e guia? Jesus. Qual o verdadeiro sentido da caridade e como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. Assim, depois de várias perguntas e respostas aos espíritos, através da mediunidade de vários médios de várias partes e países, o professor Rivaio, em 18 de abril de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, publica a primeira edição do livro O Livro dos Espíritos. Contendo 510 perguntas. Passados 3 anos, em 1860, Kardec publica a segunda edição, agora com 1019 questões e mais 4 livros da codificação nos anos seguintes. O primeiro livro de toda a codificação espírita contém as instruções e esclarecimentos sobre o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, a comunicabilidade com o mundo espiritual, a continuidade da vida e o aperfeiçoamento contínuo do espírito pela reencarnação. Então, conforme Jesus disse que não nos deixaria órfãos e que enviaria outro Consolador, chega à Terra através do trabalho incansável dos Espíritos e deste apóstolo de Cristo, a doutrina dos Espíritos, ou o Espiritismo. Eu trouxe a missão da justiça. Eu trouxe a revelação insuperável do amor. Eu, sendo codificador do Espiritismo, trouxe a sublime tarefa da verdade. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas, não merecem? Parabéns pela dedicação de cada um, pelo carinho, pelo amor que vocês desenvolveram essa peça. Vocês são iluminados. Que Deus proteja e ilumine cada vez mais a todos e a todos os familiares que aqui estão.